Que hoje todos os irmãos, através da palavra do púlpito, sejam fortalecidos, curados e recebam uma resposta de liderança. Como está escrito na Bíblia, quanto mais a era passa, muitos desastres e problemas acontecem, muitos problemas na vida acontecem, e a Bíblia nos fala isso. Não tem como criar uma utopia através da força do ser humano. A Bíblia, ela diz isso. Hoje no Japão, os problemas psicológicos estão crescendo e também, juntamente com isso, o suicídio. Isso está alastrando todo o mundo. Os Estados Unidos e a Inglaterra estão com problemas sérios com vícios e drogas ilegais. Países grandes estão com muitos problemas como esses. Também estamos vendo terremotos acontecendo. Em Marrocos ontem houve um grande terremoto e apareceu no noticiário que muitas pessoas morreram. Há 7 meses atrás, na Turquia, também aconteceu um grande terremoto onde morreu muitas pessoas na Turquia. E eles são países islâmicos que não creem em Jesus Cristo. O Paquistão também. São países que fazem idolatria. Guerras também. Hoje nós estamos vendo essa guerra da Rússia e a Ucrânia e não sabemos quando isso irá acabar e a vida de muitos jovens estão sendo ceifadas. Mas todas essas coisas a Bíblia já nos dizia que ia acontecer e ela também nos diz por que está acontecendo. E apenas a igreja pode solucionar esses problemas, porque só a igreja crê no que a Bíblia diz, ou seja, somente vocês têm essa resposta. Através da igreja, esses problemas podem ser solucionados. Mas por que estão acontecendo esses desastres e esses problemas? A Bíblia nos diz. E até mesmo você que está sofrendo individualmente de problemas psicológicos. Porque dentro de você foi criado um ídolo. Dentro de você foi criada uma fortaleza de Satanás. Por exemplo, quanto mais você tem orgulho, mais é possível você se suicidar. Pessoas que não são muito orgulhosas, elas não pensam em suicídio. Por exemplo, o que eu quero dizer é, se você é egoísta, você é uma pessoa que vai sofrer muito mais psicologicamente. Mas Deus disse que o homem que ele criou, ele não criou com essa imagem. Ele criou o homem à imagem de Deus para que Deus fosse o centro da vida dele, não ele mesmo. Por isso, na Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem. Dentro de todas as criaturas que Deus criou, somente o ser humano foi criado à imagem de Deus, para que somente o ser humano saiba quem é Deus. Os outros animais são diferentes dos seres humanos nesse sentido. O ser humano não foi criado pela evolução e essa é a maior prova. Até mesmo animais que têm muita inteligência, eles não sabem quem é Deus. Mas o ser humano, qualquer um, consegue conhecer Deus e saber quem é Deus. Até mesmo uma criança pequena. Na creche Cristo, as crianças, quando eu pergunto onde Jesus está, elas apontam para o seu coração. Mas
Se você perguntar, por exemplo, para um cachorro super inteligente quem é Jesus, ele não vai saber te responder. Sim, os cachorros são muito inteligentes. Através do nariz deles, eles conseguem saber onde tem comida e outras coisas que eles fazem também. Por exemplo, até mesmo os insetos, eles sabem aonde tem as coisas, mas o que eles não sabem é quem é Deus. Somente o ser humano, nós seres humanos, fomos criados para saber quem é Deus. Ou seja, nós somos espirituais. Somente o ser humano tem espírito. Por isso, aqui é o fundamento de você ser diferente de um animal. Você pode amar a Deus. Somente o ser humano consegue saber a vontade de Deus e correr atrás disso. Nós fomos criados para isso e dessa forma. E esse ser humano, e para esse ser humano, Deus, ele entregou todas as coisas. Naquela época não existia morte, não existia doença. Nós éramos perfeitos. Mas Satanás enganou o humano, dizendo: você seja um Deus, viva para você mesmo, egocentricamente. Não precisa amar a Deus e nem viver por Deus. Ama somente você e vive e faça o que você quiser, porque você não vai morrer. Porque você vai ser Deus. Isso está escrito em Gênesis 3. E o humano foi enganado por essas palavras. E então eles pegaram aquele fruto proibido da árvore do conhecimento do mal. Eles não estavam com fome naquele momento. Não é esse nível de conversa. Eles queriam ser como Deus. Foi essa a vontade deles. Viver para eles mesmos, individualmente e egocentricamente. E se você se tornar nisso, você é mais infeliz do que eu ser um animal. Porque desde o momento que você se tornou egocêntrico, todas as bênçãos que Deus derramou sobre você foram roubadas. E então, quanto mais você é egoísta, você é fraco espiritualmente. Quando você se concentra no teu pensamento, e é por isso que é tão difícil viver a vida. E então o budismo, para solucionar isso, ele disse para você jogar fora as suas vontades, os seus desejos. Mas se você joga fora as suas vontades, os seus desejos, piora a sua vida. Porque o budismo, ele quer que você seja Deus. Ele prega isso. Porque é uma religião criada pelo próprio Satanás. Então não tem como você não ser destruído por ela. Quando você se medita em você, se concentra em você e somente em você, você sofre mais. Então, muitas religiões foram criadas para levantar você como um Deus. E isso aconteceu muito forte na Ásia e também no Ocidente. Muitas religiões estão no Ocidente. O islamismo, o hindu estão alcançando o Ocidente. O budismo, até mesmo o sintoísmo do Japão. Todos foram criados na Ásia. E então por isso aqui tem mais desastres. Inclusive, hoje nós vamos falar sobre Efésios, que hoje é na Turquia. Lá existe um grande templo em Demétrio, um templo chamado Ártemis. E esse templo era tão grande, muito, muito grande. A largura dele é de 200 metros e ele é muito alto, ele é muito grande.
E como naquela época foi criado um templo tão grande assim? Isso é um mistério até hoje. Tem algumas estacas de pedra, e ele está dentro dos 7 mistérios do mundo. Então a Turquia, a Ásia, desde aquela época antiga, eles idolatravam muito, eles davam tudo de si para a idolatria. E devido a muitos terremotos, esse lugar foi destruído agora. E quando eu fui para a Turquia esse ano, eu fui para Efésios e lá realmente foi tudo destruído. Porque Efésios, que naquela época era uma grande cidade, foi tão destruída e agora é ruínas por causa de muitos terremotos e desastres. Então nós olhamos e sabemos que ali era um lugar de muita idolatria e é por isso que hoje só tem ruínas. Então, quando nós olhamos para os lugares que estão falando que terá muitos terremotos e que está acontecendo muitos terremotos, nós vemos que são lugares específicos que fazem muita idolatria. Então, quanto mais você é forte e quanto mais você faz idolatria, mais você sofre psicologicamente e morre e é destruído. Mas, infelizmente, eles juntam essa idolatria e unem ela com a política. Por exemplo, na Índia, o hindu ele está relacionado diretamente com a política e com a cultura do país. Porque quem criou o hindu foram os governadores e políticos naquela época. Hoje o governador da Índia, o presidente da Índia, ele é hindu, 100%. Nós estamos vivendo uma era nova, mas lá na Índia, se você come uma vaca, você é preso. Se você mata uma vaca, você é preso. Nós estamos vivendo em outra sociedade e ainda naquela região eles estão seguindo esse tipo de coisa. Os países islâmicos, por que são tão fortes? Porque os políticos, eles não quebram o Islã dentro do seu país. O Japão, igualmente, o Tenno, que é o imperador, naquela época antiga, ele criou o shintoísmo para ser adorado. Ele disse que ele não era apenas um ser humano normal, disse que ele era um deus e criou uma religião. Criou o shintoísmo dentro do país. Hoje existem várias outras religiões parecidas. E quando você vai na Grécia, por exemplo, que tem a idolatria deles, se você pergunta se eles acreditam, eles não acreditam. Mas os japoneses, eles até hoje acreditam sim no shintoísmo e que o imperador é um deus. Por exemplo, Tokugawa Ieyasu, para levantar o seu poder dentro do Japão, teve uma época que ele perseguiu os cristãos e levantou o budismo dentro do país. E quando ele foi morrer, ele morreu dizendo que ele mesmo era Deus. Quando você vai em Tochigi, você vai ver que lá tem um monumento onde Tokugawa Ieyasu criou para que ele fosse adorado, e até hoje as pessoas fazem festivais nesse lugar adorando a ele, como se ele fosse um deus. O Meiji Tenno, quando ele morreu, eles levantaram o templo que tem no centro de Tóquio, Meiji Jingu.
Em 1920, eles criaram o templo Meiji no centro de Tóquio. E depois de 3 anos, houve o grande terremoto de Kanto, onde mais de 10 mil pessoas morreram. Através dessa idolatria, poucas pessoas conhecem o mundo espiritual. Satanás, através da idolatria, está destruindo os seres humanos. E nós entendemos isso. Então, dentro de nós, existem vários tipos de ídolos. E é por isso que nós sentimos tristeza, por isso nós nos preocupamos, porque Satanás, ele coloca medo sobre nós. E quanto mais você é forte, quanto mais os ídolos são fortes dentro de você, mais sintomas aparecem. Às vezes ele coloca dentro de você raiva, e você começa a odiar a uma certa pessoa. E isso não só entre pessoas, mas também entre países. E isso traz morte. Quando esses ídolos alcançam a nação, se tornam desastres de nações, de países, e ninguém consegue parar esses desastres que são causados espiritualmente. Mas Deus levantou a igreja para isso. Jesus Cristo veio para destruir Satanás. A religião não tem poder para solucionar isso, porque a religião foi criada por Satanás. A religião é onde cria ídolos e idolatria. Olhe para o Ise Jingu, o templo Ise. Em volta dele existe pobreza. Eu estive pesquisando muito sobre como o budismo apareceu e como ele se expandiu. Quando Shaka criou o budismo, o rei daquela época, ele quis saber, ele quis colocar. E naquela época na Índia, então eles juntam alguns reis e esses homens, esses reis que aceitaram o budismo, todos esses reis foram assassinados pelos seus próprios filhos. E para outras pessoas que quiseram expandir o budismo e criaram vários oterá, eles foram destruídos. Satanás usa as pessoas e depois ele destrói elas. Esses reis foram assassinados pelos seus próprios filhos. Quando nós olhamos para o Ocidente, Kudara, ele anuncia o budismo para o Japão. Kudara, ele foi também assassinado após trazer o budismo para o Japão. Mas esse rei de Kudara, que trouxe o budismo para o Japão, ele foi assassinado violentamente. Mas olha só para o Japão hoje, quantos oterá, quantos templos tem aqui. Mais do que no próprio lugar que foi criado o budismo, aqui tem templos. E aqui também existem muitas crianças que seguem isso. Porque eles nasceram na casa de monges, então eles têm que seguir isso. Na semana passada, aqui no Japão está tendo um escândalo sobre o Janise, que são aqueles grupos de ídolos do Japão. Janise, ele morreu faz um tempo e iniciou um problema, né? Que foi um escândalo onde fala sobre violência a crianças.
Depois que ele morreu, iniciou esse escândalo. Por quê? Ele também foi filho de um monge. Ele nasceu dentro de uma casa de idolatria. E é por isso que nós entendemos que pessoas que nascem nesse tipo de lugar, eles são perseguidos por Satanás. Eles não sabem como solucionar esses problemas. E não é só você tirar esses ídolos da tua casa que isso vai solucionar, não, porque você vai criar outros ídolos. Precisa ser solucionado a raiz do problema. Nós precisamos crer em Cristo que destruiu Satanás, porque é Satanás que cria ídolos. Nós precisamos jogar fora os ídolos e se voltar para Cristo. Porque nós só temos isso. Cristo é o rei que destruiu Satanás. Nenhuma religião vence Satanás. Quando você vai no Oterá, o que tem lá? Tem dragões e tem serpentes? Todas as religiões adoram a serpentes e a dragões. Mas o que a Bíblia diz que é a serpente? A serpente é Satanás. As religiões, elas não vencem Satanás. Por isso eles têm que adorar com medo de ser castigados. Mas Jesus Cristo venceu, aleluia. Esse Cristo, o Rei Jesus, que venceu Satanás, quando você crê nele, de verdade, ele transforma a tua vida. Ele transforma o teu destino. Você que era um escravo que adorava a Satanás, agora se torna filho de Deus e recebe a vida. Tudo o que Satanás roubou da tua vida, Deus restitui. Todos os teus pecados são perdoados. Tudo o que foi roubado é restituído, é restaurado. E esse é o evangelho da liberdade. Mas nós que estamos aqui no Japão, se nós escutamos isso 1 a 2 vezes, nós não vamos conseguir compreender. No Ocidente, o cristianismo já existia. E é por isso que lá não existe tantos grandes ídolos e tanta idolatria. Não existe grandes ídolos ali. Por isso eles creem muito rápido no Evangelho. Mas a Ásia e o Japão, há mais de 2000 anos, estão adorando a ídolos, fazendo idolatria, então é muito difícil de compreender. Por isso, a evangelização da Ásia, ela começou bem depois, porque é difícil. Quando você vai fazer um teste, uma prova, você deixa para trás, você faz primeiro as coisas que você sabe que são fáceis, não é, de resolver, e você deixa para depois o mais difícil. Quando Deus foi começar o evangelismo, ele mandou eles ir primeiro na Macedônia e deixar para depois a Ásia. Por último, quando eles já estavam fortalecidos, porque Efésios era um país da Ásia de idolatria. E não sozinho, eles foram em time, em equipe, para aquela região. Por isso Deus mandou eles ir primeiro na Europa fazer o evangelismo e depois na Ásia. Na Grécia, eles ficavam no máximo 1 ano e meio, mais ou menos, naqueles lugares. Mas o time de Paulo, quando chegou em Efésios, eles ficaram 2 anos e meio ali evangelizando, porque só 1 a 2 vezes escutando o evangelho não tinha como eles compreender. E nós, como somos asiáticos, o Japão
Precisa mais de 2 anos. Talvez depois de 2 anos eles começam a compreender. Ah, é isso que é o Evangelho. Então, dessa forma, aqui no Japão, onde a idolatria é tão profunda, depois de 2 anos você começa a compreender o Evangelho, mas infelizmente dentro da igreja do Japão eles estão falando sobre outras coisas. Hoje veio uma pessoa chamada Yamada. Ele estava há 50 anos indo para a igreja no Japão. E quando ele encontrou comigo pela primeira vez, foi a primeira vez na vida dele que ele escutou sobre Cristo. Eu sei que ele já escutou alguma vez, mas só de você falar rapidinho sobre Cristo, não tem como você compreender. Você precisa concentradamente 2 anos falar sobre Cristo. Quando você fica 2 anos escutando sobre esse Rei Cristo, não tem mais como você se largar dele para sempre. E além disso, você vai ser abençoado. Sabe, se você compreendeu muito rápido, você também esquece muito rápido. As pessoas da Europa, eles entenderam muito rápido, mas infelizmente hoje muitas pessoas estão distanciadas de Deus. Mas quando você demora mesmo, gasta tempo, nunca mais você vai sair desse lugar. Somente Cristo. Somente Cristo é a resposta. Satanás usa a idolatria para fazer problemas. A Ásia veio atingida por muitas destruições e desastres. Por que que os japoneses criam ídolos? Porque eles têm medo dos deuses. Eles têm medo. Mas Jesus destruiu todos esses ídolos, todos esses deuses e demônios que fazem os desastres acontecer. Então, 2. Jesus, que é a resposta, está dentro de nós para sempre. Ele habita dentro de nós. E ele ultrapassa o espaço-tempo para nos abençoar. Ele destruiu o diabo e ele tem autoridade para destruir e para fazer os anjos celestiais virem lutar por você. Ele faz você brilhar, resplandecer essa luz. E a nossa vida, ela é uma vida de vitória. Nunca existiu e nunca existirá. A igreja será transformada. E então nós vamos conseguir pregar para as 3 eras. Vamos viver como evangelistas que têm a resposta de Deus. Deus nos dará essa vitória. Quando nós estamos com medo, preocupados, com ódio de outras pessoas, é porque você está fraco. Mesmo que pessoas estranhas estão em volta de você, se você está forte, isso não se torna um problema. Mesmo que aconteça um problema muito grande em volta de você, se você estiver fortalecido, esse problema não será um problema. Nós temos Cristo, que tem autoridade no céu e na terra. Ele está sentado no trono e ele está nos dizendo: acredita nessa verdade. Você esquece isso e vive como você do passado e lembra do passado. Você não pode ficar preso nisso. Porque a Ásia ficou tantos anos com a idolatria, ela está tão ferida e está com tantos problemas, doente, mas nós vamos receber a vitória, vamos ser curados. Quando nós olhamos para a nossa vida, nós olhamos
como Satanás, através da idolatria, feriu a nossa vida e a nossa família. Não é culpa de alguém. Existe sim um culpado. E esse culpado é Satanás. Mas quando você não olha para ele, você acaba colocando a culpa em outras pessoas. Como nós receberemos a resposta? Não é porque você é inteligente ou uma pessoa maravilhosa. Não, é porque você acredita em Cristo. Então você recebe uma identidade. Que você possa compreender isso. Que você possa desfrutar disso. E então você será preenchido de Cristo. Seja cheio de Cristo 24 horas. Por isso precisamos entrar dentro desse momento de oração. Agora vamos falar sobre o caminho para a vitória. Os irmãos que estão desfrutando disso, quando eles se unem, então eles conseguem desfrutar da verdadeira vitória. No início, quando Paulo iniciou o evangelismo, eles eram só 3, Paulo, Silas e Barnabé. E então Deus impede eles de ir para a Ásia dessa forma. Mas quando nós olhamos em Atos 19, 22, nós vemos que Timóteo e Erasto vão junto. E Priscila e Áquila também. Quando nós lemos em Atos 19, 29, nós também entendemos que estava junto com eles Gaio e Aristarco. Ou seja, eles foram para a Ásia com uma equipe 2, 3 vezes maior. Então, Erastus, ele era tesoureiro de Corinto. Ele era uma pessoa importante em Corinto. E Aristarco, ele era da Tessalônica. Ou seja, eles eram membros que tinham poder social na sociedade. Mas independente disso, todos eles estavam somente em Cristo. Eles estavam se dedicando tudo deles para a igreja e para o evangelismo. Na oração inicial do culto, o pastor orou dizendo que nós possamos nos dedicar totalmente à obra do Senhor. Sim, quando nós nos dedicamos à obra do Senhor, as coisas irão acontecer, mas Satanás, ele nos engana falando que nós temos que prestar atenção somente na nossa vida. Não. Quando nós nos unirmos para nos dedicarmos ao evangelismo e à igreja, então o Japão, ele será transformado das trevas para Cristo, para Deus. E nós receberemos bênçãos maravilhosas, porque a obra do evangelho, ela precisa de resposta. Então, quando você recebe a resposta, o evangelho acontece. Quando você se torna um líder, então acontece a obra. Hoje, novamente, eu estarei me encontrando para ensinar a palavra de Deus para um político. Ele já está 2 anos fazendo isso. E se estamos 2 anos continuamente estudando todo domingo, é porque essa pessoa, ele sabe que isso é a verdade. E ele está recebendo resposta. Por isso ele está continuamente estudando a palavra. E ele não vem sozinho. Ele também traz uma pessoa que trabalha com ele.
Ele sabe que essa é a verdade e é a resposta, e é por isso que ele convida outras pessoas para vir escutar também. Esses homens que trabalham na política, eles estão dentro da política para trabalhar somente pensando neles, e por isso muitos são presos, porque eles não sabem do evangelho. O primeiro-ministro Abe, ele tinha muito poder dentro do Japão, mas ele não usou isso para o evangelho e nem para Cristo. Ele, mesmo você tendo poder, se você não usar para Cristo, se você usar só para você, egocentricamente, infelizmente, você vai ter um fim triste. Economicamente, se você usa todas as tuas finanças para você mesmo, infelizmente, o teu final vai ser triste. Mas nós estamos dispostos, pelo Evangelho e por Cristo, depositar toda a nossa força, e então o Senhor transformará todas as coisas. Para nós, na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho, nos nossos negócios, nós receberemos resposta. Então vamos ver as respostas que virão. Como resultado, está escrito que lá em Atos 19, 10, está escrito que isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Quando nós iniciarmos esse movimento, todas as pessoas do Japão escutarão a verdade, o Evangelho. E quanto mais você escuta o Evangelho, mais curado você é. Todos os problemas e doenças que foram feitas através da idolatria serão curadas. Você sabe que o símbolo do hospital é a cruz. E o símbolo da igreja é a cruz. Ou seja, o hospital, ele está dizendo que nós sejamos uma instituição de cura, assim como a igreja. Ou seja, a igreja é a instituição central de cura. E nós temos muitas testemunhas aqui que foram curados na igreja. Quando você escuta o Evangelho, quando as pessoas de Efésios escutou o Evangelho, eles entenderam o que estava fazendo errado, que era os ídolos e idolatria que eles faziam, e eles jogaram fora. As pessoas que até então ganhavam dinheiro com o ocultismo, com essas práticas, eles jogaram fora. Está escrito aqui que, calculando o valor total que eles queimaram, chegou a 50 mil dracmas. Isso em ien é gookuen. É 500 bilhões. Ou seja, foi eliminado toda a idolatria daquele lugar. Através do Evangelho, nós seremos fortalecidos e vamos destruir esses ídolos, esses templos. Sabe por quê? Porque as pessoas vão se converter e elas não vão mais aos templos adorar ali. Vai ser eliminado todos esses lugares aonde fazem idolatria dentro do Japão. E essas pessoas, elas virão na frente da nossa igreja fazer demo. Eles virão dizer que eles perderam trabalho porque as pessoas se converteram através da nossa igreja, mas esse é o resultado. É esse o trabalho da igreja. Lá em Efésios aconteceu isso. E então Paulo entendeu que ali terminou o trabalho dele em Efésios e disse que precisava ir para Roma. Sim, quando o Japão for evangelizado, nós conseguiremos evangelizar qualquer lugar do mundo. Porque o Japão, a evangelização no Japão é importantíssima. O Japão está tentando ajudar muitos países, eles estão doando, fazendo muitas doações, mas
que eles possam se tornar uma nação, não só ajuda financeira, mas também levando o evangelho para outros países. Se o Japão for evangelizado, com certeza toda a evangelização mundial será avançada. E isso irá acontecer, a resposta virá. E nós, porque nós sabemos que esse é o foco real. Então, como resultado, aqui nós vemos que Paulo fez uma evangelização em Efésios de 2 anos e meio. Por quê? Porque eles estavam com muita idolatria profunda dentro deles. Então ele precisou permanecer naquele lugar por 2 anos e meio para tirar, para limpar tudo isso. Igualmente, nós não somos uma fortaleza de idolatria. Vamos escutar o evangelho concentradamente durante 2 anos. Nós temos treinamentos, nós temos escolas, instituições para que você possa se concentrar e conhecer o evangelho. Vamos também estar dispostos a evangelizar por 2 anos as pessoas. Sabe, até mesmo você vai descobrir muitas coisas vão ser reveladas para você. Então esse movimento de 2 anos consecutivos, toda a tua vida vai ser transformada. E nós, da Igreja Missionária Evangélica, vamos transformar essa nação de idolatria para uma nação de Cristo. Se você ainda não recebeu a cura, que você possa se dedicar 2 anos. Com certeza você será curado, com certeza você será um grande evangelista. Deus Pai, eu te agradeço. Deus, obrigado porque o Senhor nos levantou como igreja para transformar o Japão de uma nação idólatra para uma nação de Cristo. Nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra, que nós possamos desfrutar do Emmanuel, de somente Cristo. Que isso possa renovar nossas forças, que nós possamos destruir os ídolos, que nós possamos ser unidos, que nós possamos desfrutar das respostas. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém.